Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Vereador Rufa fiscaliza escolas de educação infantil e, em relatório, aponta irregularidades. E o primeiro problema constatado na maioria das unidades foi a ausência de alvarás dos bombeiros e sanitário. Roberto Gabriel Tozon ressalta a importância de ações educativas para reduzir o número de vítimas do trânsito. Eu sempre noto que geralmente quem para na faixa de segurança, quem entra no carro e bota o cinto, é o pessoal mais jovem. Isso é reflexo dessas campanhas que a gente tem muitas vezes, eu pelo menos tive na escola. É a partir de agora. Fique conosco. Depois de receber uma série de denúncias envolvendo escolas de educação infantil, o vereador Cláudio Rufa Soldá decidiu fiscalizar as 35 unidades do município. Os problemas foram anexados em um relatório e, em uma reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o parlamentar apresentou o documento. O vereador afirmou que as reclamações de pais e funcionários das EMEIs aumentaram muito neste ano. Em razão disso, ele decidiu visitar todas as instituições que atendem crianças da creche e pré-escola. E o primeiro problema constatado na maioria das unidades foi a ausência de alvarás dos bombeiros e sanitário. Quantos casos já deu, tipo lá em São Paulo, deu aquele incêndio, Eu fico preocupado, porque se acontecer alguma coisa, tomara que nunca aconteça aqui em Passo Fundo, mas se acontecer um dia numa escola, se acontecer, quem é que vai ser o culpado? É a diretora, os professores, os pais? A gente não sabia. Então, eu quero que o executivo saiba que ele tem um compromisso. Eu não estou dizendo para vir aqui fechar as escolas, não é isso que o vereador tentou. O vereador foi fiscalizar. E nessas andanças das 35 e-mails eu vi que faltava realmente os alvarás sanitários e os dos bombeiros. Então eu quero que o executivo tome uma providência, ele que assuma a responsabilidade que é devida do executivo. As situações mais críticas, segundo o relatório, foram encontradas nas escolas Chapeuzinho Vermelho, Criança Feliz e Abelhinhas. Esta diretora relatou algumas dificuldades. Natália também falou sobre a importância do apoio da comunidade. Nossa situação é bem precária, né? Na verdade, ela é uma casa, então nós atendemos 34 crianças, uma turma manhã e uma turma tarde, num quarto da casa. Então foi tudo muito mal organizado, então que agora a gente faz o possível para atender as crianças. Mas goteiras, o pessoal que a gente chama com a verba que a gente paga, que a gente recebe, a gente paga eles com a verba, a gente chama para arrumar, pôr uma tomada, eles nem querem mexer, porque a situação elétrica é muito precária. Então a gente recebeu sim o laudo dos bombeiros, mas temos somente uma porta de saída que fica ao lado da cozinha. Então, não temos ar-condicionado, né? Como o vereador mostrou, um poste, né, tá prestes a cair, chove para dentro, não é goteira, chove para dentro, né? Então, alguns móveis que a gente consegue com tanta dificuldade acabam estragando por causa do tempo, né? E é bem isso aí, a gente conta na maioria das vezes com o pai, com o marido da gente mesmo, com as próprias pros. Então, a gente mesmo pinta a parede, eu corto a grama da escola, entende? Porque a verba que a gente recebe 4 em 4 meses é pouca, porque o número de crianças é pouco. Então, é bem difícil. A gente mata um leão por dia, né, nessa caminhada da gente aí, mas não podemos desistir. Durante a visita, também foram observados vários problemas estruturais, inclusive em prédios recém-inaugurados. Tem uma escola que nem um ano faz, estão trocando tudo o telhado, devido à chuva. O secretário explicou para nós aqui que eles fizeram tipo lá do Nordeste. Mas sabe que não tinha alguém daqui, um engenheiro aqui da prefeitura que fosse fiscalizar, que não poderia ser assim. Agora estão trocando todo o telhado, estrutura, estão rachando, esgoto a céu aberto das EMEI. Gente, esse é dinheiro público. Então, quanto você gasta? Se fizer as EMEI e agora estão fazendo tudo de novo. É um gasto que é dinheiro nosso. O secretário da Educação acompanhou a apresentação do relatório. Edmilson Brandão disse que nos últimos anos o Executivo tem investido bastante na infraestrutura das EMEIs. Sim, a nossa prioridade é justamente as escolas que estão tendo maior dificuldade nesse momento, né? São as escolas que apresentam sérios problemas de infraestrutura, e aí nós temos que dar resposta a esses problemas, sempre com o objetivo de tornar o ambiente seguro para nossas crianças.
Por isso vocês estão construindo novas escolas ao invés de reformar então os prédios antigos? Sim, também é uma política substituir as escolas com maior fragilidade, maior problema de infraestrutural, ou então aquelas escolas que têm muita dificuldade de acessibilidade, resultado da construção anterior, né? Então nós estamos tentando resolver dando uma condições novas para essas crianças. De acordo com o vereador Rufa, o caso mais grave envolve a merenda escolar. O parlamentar encontrou arroz contaminado. Tu viu ali que eu mostrei ali, na comida tem no arroz larvas. Eu disse, se é de má qualidade, tem umas escolas recolheram, umas escolas depois daquela ali não recolheram, deixaram, e realmente eu mostrei, eu trago tudo, mostro realmente a foto, trouxe até o pacotinho de arroz, se eu dissesse que não era verdade, eu ia mostrar, vamos abrir o pacotinho, está aqui o pacote fechado, não está vencido, e realmente o arroz estava com larvas, então fica feia essa coisa. Gente, é uma merenda, quem é que gosta de ver um filho, saber que tu manda teu filho lá na escola, na EMEI, vai comer uma comida daquelas ali? Eu fiquei muito preocupado, então eu acho que sim, que tem que ver, fala em cardápio, as diretoras e as que faz lá não conseguem fazer. Umas mandam carne moída e linguiça, outras mandam carne de porco e galeto. Porque a diferença das escolas? Eu acho que tem que, se tem uma ganha uma coisa, todas têm que ganhar a mesma coisa. Seja um pouquinho cada vez, eles podem manter o cardápio. Como é que manter o cardápio se não tem? Se é para botar o galeto hoje, não vai. Se dia pediram o galeto, mandaram uma galinha inteira. Como é que vai fazer um cardápio? Não tem nem como. Mas eu vou deixar para a comissão agora resolver e eu vou acompanhando aqui 6 meses, eu acho que eu volto, dar uma visita, se melhorou ou não melhorou, a gente vai ver o que a gente pode fazer. A administração também está atenta às reclamações envolvendo a merenda. O secretário ressaltou que o governo federal repassa em média R$1 para 2 refeições por criança. O valor insignificante precisa ser complementado pelo município. O per capita de merenda escolar é muito baixa, realmente é muito baixa o per capita. Mas o per capita é a quantidade que tem que atender a todos. O município, junto com a per capita, com esse valor irrisório, nós colocamos uma contrapartida que envolve a qualidade do alimento. E diante disso, como é que tem sido a oferta das merendas escolares por parte do Executivo? Tem sido satisfatório naquilo que a gente aponta. Existem situações que apresentam alguma dificuldade, que esse fórum é importante para justamente nós podermos sanar essas dificuldades que aparecem pontualmente. Regina Costa dos Santos representou o Centro Municipal de Professores na apresentação das denúncias. São problemas que já vêm de muito tempo, né? Onde a gente está, inclusive estamos na equipe do Ministério Público, do Conselho Municipal de Educação, e a participação assim dos vereadores acaba se tornando fundamental. Essa questão da merenda, essa questão da infraestrutura são problemas sérios que inclusive que nos preocupa porque é uma questão assim de segurança para as nossas crianças e para os profissionais que estão dentro das escolas. O presidente da comissão, vereador Rafael Colucci, comentou o encaminhamento que será feito pelo grupo a partir do relatório. Recebemos, através do vereador Rufa, todo um relatório com todas as questões sendo mencionadas. São realmente denúncias graves que têm que ser averiguadas. Na presença do próprio secretário de Educação e dos próprios colegas vereadores, ficou aqui acordado que vamos fazer um documento, né, pedindo esclarecimentos ao Executivo, dentro de um prazo mínimo para que possa ser tomadas as medidas mais rápidas o quanto antes, e também aguardando o relatório da parte do Executivo, onde também há questões que precisam do apoio da Câmara por se tratar de outros órgãos, por exemplo, como a Corsã, RGE, enfim, para a gente poder também auxiliar dentro do que nos cabe, dentro dos nossos poderes aqui da casa. E depois do intervalo, você vai ver como foi o grande expediente do vereador Roberto Gabriel Tozon. Nós já voltamos. Você já pensou em castrar seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos?
porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. O Jornal da Câmara está de volta para exibir um resumo do último grande expediente do mês de maio. O espaço de honra da sessão plenária foi ocupado pelo vereador Roberto Gabriel Tozon. O parlamentar aproveitou os 30 minutos para falar sobre duas pautas que estiveram em destaque no mês passado. Entre elas, o movimento do Maio Amarelo, que mais uma vez chamou a atenção de motoristas e pedestres para os perigos do trânsito. Roberto Gabriel Tozon disse que as campanhas educativas têm impactos importantes na mudança de conduta da população. Eu sempre noto que geralmente quem para na faixa de segurança, quem entra no carro e bota o cinto, é o pessoal mais jovem. Em Passo Fundo, no centro, você vai ver, a gente tem esse problema, ninguém para em faixa de segurança na cidade. A gente tem inúmeros casos de pessoas atropeladas em cima da faixa, o pessoal não respeita. E quando para, tu vai atravessar, eu sempre olho para ver quem é. Sempre quem não para, assim, não todas as vezes, mas a maioria das vezes, é o pessoal que deveria nos educar, porque são mais velhos que nós, né? E o pessoal acaba por, tô com pressa, mas pressa todo mundo tá, ninguém quer estar no trânsito preso, né? 1 minuto, 2 não vai mudar a tua vida. E geralmente quem para nisso, quem dá atenção para essas coisas, são os mais jovens. Isso é reflexo dessas campanhas que a gente tem muitas vezes, eu pelo menos tive na escola, né? Muita educação. Um outro exemplo é a questão do lixo também. O pessoal na rua joga lixo no chão, bituca de cigarro no chão. Tu vai ver, eu já vi uma criança corrigindo um pai. Pai não é pra botar ali, que é produto que não é pra botar. Então, os mais velhos não tinham essa consciência, até porque talvez antigamente não tinha toda essa preocupação com o meio ambiente que a gente tem hoje, né? Não tinha todo o impacto. E esses são exemplos de que coisas funcionam e essas agendas sim são positivas e devem ser cada vez mais implementadas, na minha opinião. Ainda sobre o trânsito, o vereador lamentou o grande número de vítimas fatais. Por dia são cerca de 150 óbitos. O número de indenizações pagas no país cresceu 23% só em 2017. Diante das estatísticas, Roberto acredita que uma fiscalização mais rígida pode mudar essa triste realidade. Só ter a lei, sem fiscalização, sem a parte punitiva, não funciona. O Brasil é o exemplo disso. Nós temos leis para tudo, para praticamente tudo tem lei, né? E cumprimento e respeito aí já é mais difícil. Porque o brasileiro sabe que não tem a punição, não tem aquela... Bom, se me pegarem dirigindo embriagado, no máximo vai perder a carteira, vai dar um problema que é grave, mas não é nada comparado a países desenvolvidos. Nos Estados Unidos tu vai preso, né? Nem que seja 30 dias, 60 dias, tu vai ficar fechado. Então existe um medo, as pessoas respeitam, na maioria das vezes, muito mais a punição, ou seja, o medo de ser punido do que simplesmente a letra ali num papel. A greve dos caminhoneiros, que por 10 dias parou o país, foi outro assunto abordado pelo orador do grande expediente. Os trabalhadores do transporte conseguiram que o governo atendesse algumas reivindicações, entre elas a redução no valor do litro do diesel. Porém, o vereador avalia que as conquistas agora obtidas não terão resultado a longo prazo. As pessoas estão indo para a rua, coisa que quando eu era criança eu via, na minha adolescência, na TV, em outros países, a população revoltada, indo para a rua contra a corrupção. No caso, que foi na Ucrânia, uma vez botaram um político dentro do lixo, dentro de uma lixeira, né? No Brasil nunca acontecia isso, agora está acontecendo. Se vai ser efetivo no curto prazo, eu acho que não, é algo paliativo, né? O governo vai tentar dar uma mascarada, fazer o que está fazendo, tirar do diesel e colocar no combustível, na gasolina, na verdade, no etanol, enfim. Mas a longo prazo, isso tem se intensificado. Se você for pegar de 2014 para cá, cada vez tem mais pessoas aderindo, mais pessoas politicamente engajadas, né? Sem partidarismo, pessoas empresário, profissional liberal, professor, o que for, preocupados, né, com a nossa sociedade e com o futuro.
Então, acho que nesse sentido, sim, é muito positivo. Mas que vai dar algum resultado bom, um resultado sustentável, digamos assim, no curto prazo, não vai dar. Mas é importante fazer. Para encerrar, o parlamentar fez um desabafo. Roberto Gabriel Tozon disse que a corrupção não é exclusiva da política. Ele observa que também falta ética para o cidadão e em diferentes setores da sociedade. Não é só o problema do político, não é só no legislativo, no executivo. Nós temos altos problemas, a gente sabe, na parte do judiciário, em concursos, com planos de carreira que a gente vê que não são sustentáveis, né, com promessas que antigamente eram feitas por questões corporativas, né, e partidárias, que hoje trouxeram o país, a nossa cidade, o nosso estado, aonde a gente chegou. A gente fica vendo aí muitas pessoas falando mal de corrupto, falando mal de bandidos e de que ladrão política é isso, política é aquilo, mas é só abrir os jornais e Passo Fundo mesmo e ver quanto escândalo tem, né, de desvio de verba, de fraude em licitação, de próteses que são colocadas em paciente que não precisa. Então, será que realmente as pessoas são éticas como elas cobram que os outros sejam? Aliado a essa questão, né, toda essa questão da gente, eu digo, brasileiro, entender como uma carreira política. Você vai se candidatar para fazer uma carreira política. Eu vou passar num concurso público porque trabalhar para o governo me dá estabilidade, me dá dinheiro. Isso está errado. Uma pesquisa realizada no Brasil estima que 527 mil pessoas são estupradas por ano. A maior parte, aproximadamente 70%, são crianças e adolescentes. E este assunto pauta o Câmara Debate de hoje. Os meus convidados são o doutor em psicologia Jean von Hohendorf, a secretária adjunta da Sincas Helenir Chapuis e a psicóloga Simone Verlindo. Vamos assistir um trecho do programa. As características da infância e adolescência, né, é o período que a gente está mais vulnerável enquanto ser humano. Então, os agressores sexuais muitas vezes se valem dessa vulnerabilidade da criança e adolescente para ter acesso a ela. Essa pesquisa também ela indica que desses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, cerca de 80% dos agressores são membros da própria família. Então, isso também a gente tem que atentar. Então, esses agressores, eles acabam utilizando das características da infância e adolescência, que é esse período de maior vulnerabilidade, porque é o adulto que apresenta para a criança o que é certo e errado. O que nós estamos fazendo enquanto protetores, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto sociedade, para garantir, né, que nossas crianças e adolescentes não passem por essa violação tão grave de direitos que, na verdade, isso pode traumatizar, traumatiza com certeza, né, as crianças para o resto da vida. São situações muito, muito complexas, né? Então, isso nos leva a pensar, né, o que está acontecendo, né, conosco, o que está acontecendo com as nossas famílias. E a questão do diálogo entre a rede de ensino, a rede de educação, a rede de saúde, né, o Conselho Tutelar, o CREAS, os CRAS, todos trabalhando juntos, unificados e falando uma mesma língua, né? Com o intuito de proteger a criança, porque muitas vezes chega aquela informação no CRAS, daí depois vai para o CREAS e daí não há um diálogo, não há uma troca, o conselho, enfim, todos os que fazem parte da rede, né? E acaba se perdendo, e é o que acaba revitimizando a criança, porque não precisa a criança passar novamente, se ela já passou e já fez uma fala, não precisa ser escutada novamente, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo início de semana.